Acabou, morreu, tá? Quem é a integral? Quem é? Quem é, por exemplo, a integral indefinida de e elevada a seno de x? Quem é a integral de seno de x vezes e elevada a cosseno de x? Integral aqui. Pegando essa função. Qual é a mudança de variável? Qual é? U igual a cosseno de x. Com isso, quem é du? Não. Menos o seno de x, dx. E assim, vamos ajeitar. Ajeitar. Isso fica menos fora. É elevado a quê? Cosseno de x, vezes quem? Menos seno de x, dx. Quem é isso aqui, ó? Isso aqui é o u, e quem é isso aqui? Du. É a exponencial. Esqueça só a notação. Mas lembre que é a exponencial. Então, isso é o quê? É menos a integral de quê? De elevado a u em u. E qual é quem é a integral de elevado a u em u? É elevado a u mais uma constante, integral da exponencial. Então, quem é isso? É menos e elevado a quê? A cosseno de x. Mais uma constante. De fato, quem é a derivada dessa função? Quem é? É essa aqui. Pela regra da cadeia. Entendido? Entendido? Deixa eu ver se... Se eu esqueci alguma coisa. Ah, sim. Outra coisa. Quem é a derivada de x, a função, se você pega a função f de x igual a x elevado a quê? Que é racional. Né? Qualquer que seja x positivo. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Que? X elevado a Q menos 1. Agora vamos pegar a potência com expoente real. E aí eu tenho, continua valendo, permanece a derivada. Ó. Proposição. Tá? Sejam R real e F de 0 a infinito em R, a função e F de 0 a infinito em R, a função dada por f de x igual a x elevado a r. Qualquer que seja x positivo. Ó, x elevado a r. Está definido. Para todo x positivo. A proposição diz o seguinte. Essa função, a função f, ela é diferenciável
com a seguinte coisa. Derivada de f em x é r vezes x elevado a r menos 1, qualquer que seja o x positivo. Por quê? Por causa da definição de potência com expoente, ó, não pode esquecer isso aqui, ó. Quem é x elevado a y, para x positivo e y real, quem é, por definição? É a exponencial do logaritmo natural de x. Então, ó, tem-se. Quem é f de x? Quem é? É a exponencial. Exponencial. Não vou mais escrever xp, não. Não me peço hoje, não. É a exponencial de quem? De r logaritmo de x. Qualquer que seja x positivo. Ou seja, a f é a composição de duas funções diferenciáveis. Porque logaritmo natural é diferenciável, multiplicado por uma constante é diferenciável, e composta, a exponencial composta com isso aqui, composição de funções diferenciáveis é uma função diferenciável. Daí, pela regra da cadeia, daí, f é diferenciável com quem é a derivada da f em x. Agora vamos derivar olhando para cá. Não olhando para cá, olhando para cá. Quem é a derivada disso? Quem é? É a exponencial de r, logaritmo natural de x, vezes quem? A derivada de r vezes o logaritmo natural de x. Isso dá o quê? R sobre x. Mas quem é isso aqui? É x elevado a r. Então fica x elevado a r vezes r sobre x. Olha, quem é x elevado a r dividido por x? Eu demonstrei. X elevado a r menos 1. Então isso dá r vezes x elevado a r menos 1 morreu. Isso vale qualquer que seja o x positivo. Preciso fazer mais alguma coisa? Não. Então, quando aparecer agora para você essa função, você já vai saber derivar. Ó, tá daqui. Ou seja, essa proposição diz o seguinte: o que vale para expoente racional também vale para expoente real, tá? Vale para expoente real. Então veja, se f de x é igual a x à terceira mais raiz quinta de x mais 3x2 elevado a raiz quadrada de 3. A função está definida. Eu sei até o domínio dela, mas eu vou logo para a derivada. Quem é a derivada da f em x? Quem é? Isso aqui é a raiz de 3ª potência dessa expressão. Então, fica aqui. Quem é a derivada disso? Raiz 3ª aplicada na função polinomial, ou seja, raiz de 3 vezes quem? x3 mais raiz quinta de x mais 3x2 elevado a quê? Raiz de 3 menos 1 vezes a derivada disso aqui. A derivada disso aqui. Olha para cá, não olha para cá não, olha para cá. 3x2 que? Derivada da raiz quinta, 1 sobre 5. Raiz quinta de quê? A quarta mais 6x. Mesma coisa. Mudou nada. Tá? Mesma coisa. Entendeu? Já parte logo para raiz. Quem é a integral? Ah, se você sabe isso, então me diga. Quem é a integral, tá? De x elevado a π? Não, x elevado a π, quem é?
Se vale essa fórmula aqui, então quem é a integral de x elevado a π? X elevado a π mais 1 sobre o quê? Π mais 1 mais uma constante. Ou seja, a integral de x elevado a y em relação a x, quem é? É x elevado a quê? Não. Dado o y real, dado, tá de azul, tá, para destacar, dado y real, y diferente de quem? De menos 1, diferente de menos 1, quem é a integral de x elevado a y, integral em x, quem é? X elevado a quanto? Y mais 1 sobre mais 1, mais uma constante. Entendido? Y é real, está fixo. Então, integral de x elevado a y é x elevado a y mais 1 sobre y mais 1 mais uma constante. Tá? Porque a derivada de x elevado a y é... Tá? Y é real, y está constante aqui. Então você tem essas propriedades, quer dizer, aí isso aqui encerra, né? Você tem encerra o ciclo das derivadas das funções polinomiais, né? Você vale para a potência com expoente, essa fórmula vale para a potência com expoente real. Tá? Pagar a definição. Tá? Agora veja, pagar tudo. O número de Neper, que é a exponencial de 1, é um número positivo. E ele é maior do que 2. Por que ele é maior do que 2, esse número de Neper? É bom saber disso. De fato, ele está entre 2 e 3. Ele é 2,7. É um número irracional. Esse número de Neper é um número irracional. Não há como eu provar para vocês isso. A prova que o número de Neper é irracional é um paper, eu acho que umas 2 páginas. Tá? É complicado. Não tem como demonstrar isso aqui para vocês. Só que tem como demonstrar que ele é maior do que 2. Tá? Menor do que 3 é um pouquinho mais de trabalho. No cálculo 2 se consegue isso fácil. E por que isso é verdade? Por causa de umas estimativas. Ó. Observe o seguinte. Dado x, sigam esse raciocínio. Se o x pertence ao intervalo 1 mais infinito, ou seja, x é positivo maior do que 1, né? Se, observe o seguinte, ó, se o número real... estou esquecendo, né? Frequência. Separei, por favor. Ó, se o número real U, se U pertence a esse intervalo aqui, ó, 1, x, se o U pertence a x é maior do que 1, dado x aqui. Se o U pertence a esse intervalo aqui, então acontece o seguinte, o U é
maior do que 1, não é? Se U é maior do que 1, o que é que acontece com o inverso de U? Hã? Se U é maior do que 1, o que é que eu posso dizer sobre o inverso de U? Menor do que 1. E, assim, você tem o seguinte, quem é o logaritmo natural de x? Quem é? O logaritmo natural de x é a integral de quê? De 1 a x, de 1 sobre u em u. Só que 1 sobre u no intervalo 1x, 1 sobre u é menor do que 1. Então essa integral é menor do que a integral de 1 a x de quem? De 1. Não é? E quem é a integral de 1 a x de 1? Quem é? 1. X menos 1. Integral de 1 é x, de 1 a x dá x menos 1. Tá? Ou seja, se o x está aqui, o logaritmo natural de x é menor do que x menos 1. Por outro lado, se você pegar o x no intervalo 0, 1, se você pega o x, dado o x no intervalo 0, 1, aberto, tá? Se o u pertence ao intervalo x, 1, se o u pertence a esse intervalo aqui, intervalo x1, então, o que eu posso afirmar sobre o inverso de u? É o quê? Maior do que 1. E, assim, vamos ver o seguinte. O que é que se pode afirmar sobre a integral de x a 1 de 1 sobre u? É maior do que, integral de x a 1 de 1 sobre u. É maior que a integral de x a 1 de quê? De u. Mas quem é essa integral? Menos x. Logo, você tem o seguinte, não tem a vírgula aqui não. Logo, você tem o seguinte, o logaritmo natural de x, quem é o logaritmo natural de x? Quem é? O logaritmo natural de x não tem jeito, é a integral de 1 a x. Não esqueça, quem é o logaritmo natural de x? É a integral de 1 a x de 1 sobre u. Mas isso é quem? É menos a integral de x a 1 de 1 sobre u. Acontece que a integral de x a 1 de 1 sobre u em u é maior do que o menos x. Quando eu pegar o menos, isso aqui fica menor do que menos isso, que é x menos 1. Oh! Então eu tenho o seguinte, para todo x positivo diferente de 1, daí, dado x positivo, x diferente de 1, o que é que acontece com o logaritmo natural de x? É menor do que x menos 1. Coisa interessante, o logaritmo natural de x é menor do que x menos 1. Agora, vamos ver isso graficamente. O que é que isso significa? Significa o seguinte. Está aqui o y, o eixo y. Está aqui o quê? O eixo x. Onde é que está a reta x menos 1? Onde é que está a reta? É a reta que passa por esses dois pontos. Não é? Que reta é essa? Essa é a reta o quê? Y igual a x menos 1. O que é que está dizendo esta propriedade? Que está dizendo que se o x é maior do que 0 e o x é diferente de 1, o logaritmo natural de x é menor que x menos 1. Então, o logaritmo natural de x, ele é um negócio que vem aqui, ele está sempre abaixo dessa reta.
E observe que essa reta é a reta tangente essa reta aqui é a reta tangente ao gráfico do logaritmo natural nesse ponto. Por quê? Porque quem é a derivada do logaritmo natural em 1? Quem é? É 1 sobre 1, que é 1. Ou seja, a reta tangente ao logaritmo natural nesse ponto é a reta que passa por esse ponto com coeficiente angular 1. Portanto, é essa reta. Porque essa reta aqui tem coeficiente angular 1.